Vamos lá. A questão que expande as várias categorias distintas, relacionadas ao gênero com aspecto crescente, decrescente e recente. Algo que eu falo novo, esse tempo importante que condiciona evidências entre essa conexão pública, privada, entre fatores que evidenciam o conhecimento científico e reprodução científica, ok? Vamos lá. Então, quando falamos sobre as navegações ligado aos sentimentos, quando eu falei a palavra transição, nos coloca duplos sentidos ligado a esse substantivo que relaciona a simetria ou simetria. A palavra a nos coloca essências importantes que venham relacionar fatos, que venham colocar poderes importantes e eminentes na nossa vida diária. Quais? Porém, a conexão entre a mente, o corpo, a alma, o espírito, ou seja, essa conexão do corpo e a sua relação, que eu estava até relatando sobre corpos cetônicos ligados ao corpo, o campo externo. Essa ambivalência nos coloca categorias ligadas à biologia e também que vai ser intimamente um conflito sobre o gênero. Ok? Então, quando falamos sobre essas questões, a identidade de gênero, coloca uma identidade perdida muito, porque para nós sabermos, identificarmos sobre esse assunto, em suma que há tabus e conflitos nas aulas de educação física ou uma instituição, usei até o termo vestíbulo, que relaciona a percepção e o campo de conjunto de operações ligado à habilidade motora, há uma distinção. Vai depender de cada pessoa. E cada pessoa que você vai ver essa distinção, vai haver definições e indefinições entre essas leis, que nos coloca fatos importantes que venham relacionar o corpo internacional e o corpo nacional, que é o campo diplomático. Quando eu falo corpo, eu falo de campos adjuntos e anexos que vêm intercalar a comunicação de mídia e a expressão corporal. Okay? Essa cosmovisão entre essa tribuna que relaciona andames, ou seja, palanques, histórias, sentimentos, que venha a nos contar sobre mães, pais, avós. Essa linhagem histórica, é lógico que fica o corpo como uma maneira não herética, mas uma herança genética e uma herança ambiental que venha a ser conservadora e tradicionalista, revolucionária e conservadora, porque a teoria humanista ela vem a embarcar, ou seja, numa abordagem libertatória e respeitar o próprio ser como ele é. E esse ser, muitas vezes, que nós ensinamos e passamos a buscarmos a falar com ele sobre desafios em faculdades, nessa aventura universitária que eu estou sempre comentando, que é o tema central neste ano nos campos periódicos, é que vai haver fronteiras que relacionam. A nossa preocupação muitas vezes, eu estava vendo um livro agora, e eu vi o currículo do rapaz, ele é doutor em psicopatologia, psicanálise, E o que ocorreu? Eu fiquei feliz. A minha vida circular em particular, mesmo pelos campos industriais, que também intercalam essa maneira de capital e cooperação e competição. É lógico que eu estava falando sobre as questões científicas, desde épocas passadas, a base, a estrutura é preocupante, mas é nos bastidores que são discutidos e esses conflitos na sala de aula nos colocam fatores importantes. É lógico que se eu, ou seja, aproveitar e buscar a viver, a conviver com pessoas, muitas vezes, modestamente, algo genuíno, que possa colocar
a minha história a chegar no patamar onde eu devo chegar, aproveitar a matéria histórica, dialética daquelas pessoas, muitas vezes elas não querem chegar num patamar, no Senado, ou seja, ter uma ideia, a ter um campo de elitismo, mas o seu modismo é uma maneira conveniente, ao meu ver. Não quero dizer que eu cheguei no ensino superior, ou um desenvolvimento profissional, desenvolvimento real, mas muitas vezes chegarmos em alguns patamares pode ser um meio de relatórios que nós olhamos que a burguesia ela tem as suas maneiras eficazes. Pequena ou grande burguesia não existe. Existe um tipo de burguesia que vai haver uma aventura ecológica. Ok? Então, quando falamos sobre pesquisar algo familiar, o gênero, o sentido objetivo, alcançar os objetivos e as metas, nos coloca critérios fisiológicos. Esses critérios fisiológicos vêm a criterizar a maneira como devo olhar o gênero no campo empresarial. O campo empresarial, a minha intencionalidade analítica é ver o corpo como um todo, mesmo que tenha algumas questões de descomprências ou recompensas, ou como responder uma discorrepitências que ocorrem, que possa haver alguma maneira criteriosa. Nós sabemos a realidade que ocorre, por isso que a palavra muitas vezes eu coloco bigênero, ou outros termos como gênero, bigênero, pangênero, embora pangênero, tá ligado também, podemos usar o campo parental, que é um termo que relaciona uma família que possa ser da terra, né, que tenha boa fé ou má fé, mas não deixa de ser família, que é gente. Embora a própria gente, há esse campo místico, desde as fronteiras universitárias, Espanha e outros países. É lógico que esse campo criterioso fisiológico nos coloca um tipo de higienismo. E esse higienismo pode haver exceções. Embora eu embarquei nessa aventura ecológica, relacionado não ao zoológico, mas ao ecológico, ligado a avaliações de notas, é lógico que eu já vi tipo de pessoas conversando e falando, e eu tendo a oportunidade de falar também, no momento certo, é lógico com maneiras convenientes e racionalidade. A racionalidade é um tipo de verdade. A racionalidade é um tipo de gênero que nós temos que se adaptar pela sobrevivência onde estamos. E aonde estamos, há uma realidade potencial. E aonde há algo potencial, há fragilidades. E aonde há fragilidades, há um desenvolvimento proximal, que vai haver relações de gênero, que possa ser biológica ou não, mas entre essas fraquezas vai ocorrer um aprendizado. Eu sei que tem muitos doutores, doutoras, entre essas solicitações. Ok? Então, o manejo entre essas aceitações é a maneira como nós vamos enxergar cada uma. Se há cooperação, eu falo que é um pouco pior, ou maior, ou pior, não sei, ao meu ver, ou se competição é pior, os jogos cooperativos, os jogos competitivos. Eu estou entrando agora para a área do esporte, entre os jogos. Sabemos que os jogos é um estado espontâneo de construção e reconstrução. Nós construímos regras, como exercer a própria lei, ou aplicar a própria lei, exercer a lei. Eu sei que é pequena cidadania para alguns autores, mas essa linguagem sociolística autêntica nos coloca maneiras que coloca pontes entre o gênero, entre meninos, meninas, jovens, ou seja, nos coloca uma maneira de analisar o que é melhor, o que é pior entre essa linguagem e a comunicação empresarial. O capital ou o campo empresarial? É lógico que a pré-escola é um campo de empreendedorismo. Se alguém tiver uma ideia de que abriu uma creche, uma escola, tiver essa ideia que o próprio Max Weber ou alguns autores como Paulo Freire entenderam a teoria humanista, vão ter essa visão analítica de respeito corporal, que é difícil, é um esforço, mas busca esforçar, ver sobrevivência, e é o tipo de pacificação que muitas vezes não acontece.